Cláudia! Oi, Mara, tudo bom, querida? Tudo jóia! Seja muito bem-vinda, Cláudia. Você é muito esperada aqui na nossa live. As famílias pedem para a gente falar de pessoas que estão dentro do espectro, mas já na fase da adolescência, adultos, e agora você vem trazendo aí a questão do envelhecimento, que é uma coisa que as pessoas geralmente não se preocupam, né? No geral mesmo. Nós, né? Não nos preocupamos, às vezes, como deveríamos, e ainda mais com pessoas com deficiência, com TEA, eu acho que ainda mais, né, Cláudia? Com certeza, Mara. Antes de mais nada, você está conseguindo me ver? Eu não estou conseguindo. Sim. Agora deu uma travada. Cláudia, se você estiver me ouvindo, sai e entra de novo, por favor, que eu vou te chamar novamente. Ah, já destravou. Já destravou. Mas Destravou, então. Eu não estou conseguindo te ver, mas eu estou conseguindo te ouvir super bem. Deu um delayzinho agora, mas voltamos. então, eu tô te vendo e te ouvindo bem também, tá bom? Ótimo, perfeito, Então, eu perfeito. vou Pois fazer o muito seguinte: obrigada, eu vou te agradecer mais uma vez por estar Mara. conosco essa noite e já avisar, gente, que já tem outra live aí marcada com a Cláudia, tá? Daqui a pouco eu Ah, vou dar é o dia e na próxima live a Cláudia vai verdade. conversar conosco também, mais ou menos nesse sentido, mas assim, sobre as pessoas com deficiência intelectual. Hoje a gente vai Tá. focar mais no transtorno do espectro autista, mas a Cláudia vai voltar daqui a pouquinho, eu vou olhar a data certa. E eu vou te apresentar, Cláudia, e depois você pode ficar à Ah, vontade para obrigada. conversar com o pessoal. E vocês aproveitem e convidem, cliquem aí nesse aviãozinho e convidem as pessoas, que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os adultos, né? E as pessoas que estão nesse processo aí de envelhecimento ativo. Obrigada. É Então, isso mesmo, Cláudia Mara. Lopes, seja muito bem-vinda. Obrigada. O Instagram da Cláudia é @fono Cláudia Lopes, aqui no Instagram. Ela é Sim. fonoaudióloga, mestranda no programa de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, MBA em Gestão Estratégica de Saúde, especialização em fonoaudiologia clínica, com ênfase em neurolinguística pela USP, especialização em reabilitação neuropsicológica cognitiva pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, aprimoramento em gerontologia, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, fundadora do Memory Café Brasil, projeto que visa a promoção da inclusão social de idosos com perdas de memória. Atua como fonoaudióloga no atendimento clínico e institucional de idosos com deficiência intelectual desde 2011. É membro do grupo multidisciplinar da Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz. Cláudia Obrigada. Lopes, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, Mara querida. Obrigada aos nossos ouvintes também, não é? Querer saber um pouco sobre envelhecimento não é para todos, viu, Mara? É só para realmente para pessoas curiosas, para pessoas que tiveram boas experiências com a velhice. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Talvez eu conheça pouquíssimos, porque é mais o público da tua página, talvez apareça alguns da minha página também, mas bem-vindo a todos. Queridos, então vamos falar um pouquinho sobre longevidade. Então, quando a gente começa a falar de longevidade, Marinha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que longevidade é diferente de envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele está mais voltado para a questão da compreensão sobre os processos do envelhecimento,
sobre as doenças, sobre a forma como as pessoas envelhecem. Já a longevidade, ela tem um tom de leveza, ela é mais gostosa de se falar e se viver. Por que que ela é mais gostosa de se falar e se viver? Porque ninguém quer envelhecer nesta vida, ninguém quer, inclusive a Mara. Ninguém quer envelhecer, mas todo mundo quer viver. Todo mundo quer viver mais, todo mundo quer saber o que a gente pode fazer para evitar os sinais precoces do envelhecimento, para ter uma longevidade mais ativa, mais saudável. Então, falar de longevidade é muito mais gostoso do que falar de envelhecimento propriamente dito. O certo é que a gente não pode falar de longevidade sem viver a velhice. Então, a gente não vai alcançar a longevidade se a gente não viver a velhice. E aí é por isso que a gente tem que falar um pouquinho sobre o envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento, ele é, na verdade, um processo dinâmico, assim, falando de maneira bem simples, ele é um processo dinâmico e muito particular, muito singular, que acontece com todo mundo, com todo ser vivo, inclusive com as plantas, flores, com os animais e também com o ser humano, né? Então, o envelhecimento humano, ele não restringe pessoas, pelo contrário, quanto mais se vive, mais se envelhece. O envelhecimento, eu costumo dizer que ele é de todos nós, ele é para todos nós. E o que acontece com a deficiência intelectual é que a gente não estava acostumada, a gente não está acostumada, Mara, a viver com a velhice de ninguém, nem com a velhice dos nossos pais, nem com a velhice dos nossos amigos, nem com a nossa velhice, e a gente nunca imaginou na vida que as pessoas com deficiência intelectual e autismo pudessem envelhecer. A temática envelhecimento no autismo, ela no Brasil é recente. Eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi sobre autismo e envelhecimento foi um artigo crítico que eu fiz para uma revista, para um instituto aqui de São Paulo, em 2017, se eu não me engano, ainda quando eu trabalhava na APA de São Paulo, no setor de envelhecimento. E aí a gente trazia algumas reflexões. Nessa época, em 2017, eu comecei a ler sobre o envelhecimento e autismo. Eu sempre fui curiosa em relação à questão da demência precoce na deficiência intelectual. E aí, lendo sobre demência, eu consegui entender melhor algumas questões relacionadas ao envelhecimento da pessoa com autismo. O certo é que esse termo, esse olhar, ele é um olhar ainda bem iniciante no Brasil, é tanto que a gente não tem instituições especializadas no atendimento de autista com deficiência no envelhecimento. Então, normalmente, as instituições, pelo menos aqui em São Paulo, elas funcionam assim, elas atendem pessoas com deficiência intelectual e ela também termina abarcando as pessoas com TEA. E aí, o que acontece? As pessoas com TEA, elas apresentam um envelhecimento diferente. O processo de envelhecimento, ele é muito singular, ele é diferente para cada ser humano. Quando eu falo de diferente, eu estou falando daquilo que não é usual, daquilo que não é comum, daquilo que não é esperado para todo mundo. Assim como, por exemplo, na síndrome de Down, que é uma população que também tem deficiência intelectual, mas o envelhecimento acontece de uma forma. No autismo também, esse recorte do processo de envelhecimento, ele é diferenciado, então pouco se sabe sobre o envelhecimento. Então, falar de longevidade é trazer realmente a proposta de discutir desafios. A gente sabe que nós vivemos, e você melhor do que eu sabe, que a gente viveu um boom de diagnóstico de autismo, né? E esse boom de diagnóstico de autismo na infância, ele foi muito importante para o diagnóstico diferencial, para o diagnóstico precoce. Ele é, na verdade, o fruto de uma luta muito intensa dos militantes da área de autismo. Mas agora, a gente tem que despertar o olhar para entender melhor não só o diagnóstico, mas como essas pessoas estão vivendo. Porque essas pessoas que foram diagnosticadas nessa última década, elas vão envelhecer, algumas delas já começaram um processo de envelhecimento dependendo do período em que elas foram diagnosticadas. Então, esse é um público específico de autismo que pode estar envelhecendo.
ou alguns que já estão acima de 45, 50 anos. E nós temos um grupo também, que é o grupo que mais me preocupa, Mara, que é aquele grupo de pessoas com autismo que não foram diagnosticadas na infância. Uhum. Alguns foram diagnosticados ainda na vida adulta, então essas pessoas são pessoas que requer cuidado, porque a gente não sabe como foi o processo de preparação para a velhice dessas pessoas, porque, na verdade, elas nem sabiam que tinha autismo, elas só eram diferentes. Uhum. Então, a gente fica assim, tentando entender como é, por exemplo, como foi a vida dessa pessoa. Você consegue imaginar como foi a vida de uma pessoa com autismo, a infância, a adolescência, início da idade adulta, sem saber que era autista? Uhum. E a gente ainda tem uma outra questão, Cláudia. Tem aqueles que foram diagnosticados, mas não recebem intervenções. Que, assim, é uma nova luta também. A gente está indo aí pedindo políticas públicas de intervenção, porque a literatura mundial, né, já aponta que a intervenção precoce, ou seja, quanto mais cedo, né, os prognósticos, o desenvolvimento dessa pessoa e, quiçá, o envelhecimento dessa pessoa seja muito melhor, né? Sim, se ela tem o atendimento necessário para ela, né? Sim, com certeza. E aí, a gente está falando de olha só, o quanto a deficiência intelectual é complexa. E o processo de envelhecimento, que eu chamo normalmente de justaposição dos processos, que é a da própria deficiência e as comorbidades da deficiência intelectual, e aí, a justaposição do processo de envelhecimento é complexo demais de se discutir. Por quê? Porque a gente é necessário ter um olhar muito específico de conhecer o envelhecimento dessa pessoa, conhecer o grupo com deficiência que está participando. E aí a gente tem também um terceiro grupo de autista que me preocupa muito, que são aqueles autistas que não são clássicos, são aqueles autistas funcionais, são aquelas pessoas que pertencem ao grupo de autismo de alto desempenho, né? Então, aquelas pessoas que têm Asperger. Essas pessoas todas, elas estão envelhecendo e a gente precisa saber como nós vamos atender às demandas da velhice dessas pessoas. Então, assim como em outros grupos de pessoas diferentes, né? No autismo, a gente tem um processo de envelhecimento precoce, que a gente pode chamar de envelhecimento precoce, que seria um envelhecimento que acontece antes do período em que a gente espera. Quando a gente estuda envelhecimento, a gente estuda que existem marcadores do envelhecimento. São marcadores importantes que diz respeito à idade, do desempenho funcional, os aspectos econômicos, sociais dessa pessoa, os aspectos biológicos e cognitivos. Mas aí no autismo, a gente não consegue ter esses marcadores que a gente encontra, por exemplo, na população sem deficiência intelectual. Então, a gente está num momento onde nós estamos construindo conhecimento acerca dessa população. E ainda assim, o que sabe na literatura é que existe um envelhecimento precoce, existem estudos que já estão mostrando que a pessoa com autismo, ela ao longo da vida, ela vai estabelecendo alguns comportamentos vão se mantendo, outras características, elas vão piorando, elas vão se acentuando por causa do próprio processo de envelhecimento. Isso acontece na gente e vai acontecer com a população com deficiência intelectual. Então, a gente sabe, por exemplo, que a alteração comportamental, os estudos hoje apontam para a gente que na idade adulta eles se mantêm, é como se eles se mantivessem com o mesmo perfil da adolescência, mas se mantém na idade adulta, e quando eles começam a envelhecer, ocorrem algumas mudanças nessas questões mesmo da psiquiatria, psiquiátricas mesmo, que vão refletir na questão comportamental. É por isso que falar sobre envelhecimento e longevidade do autista é tão importante neste momento. E eu sei que é um desafio, viu, Mara? É um desafio. Porque quando eu falo de envelhecimento e autismo, eu me sinto como eu me sentia há 10 anos atrás, há 9 anos atrás,
quando eu comecei a estudar propriamente a deficiência intelectual, quando eu comecei a estudar a síndrome de Down, quando eu comecei a entender um pouco mais a síndrome de William e outras síndromes genéticas. Então, a gente se sente num mundo desconhecido. A sensação que a gente tem é que a gente tem que estudar muito para poder conhecer o processo de envelhecimento da pessoa com autismo. Ainda bem que a gente tem muito trabalho sendo feito fora do Brasil, instituições fora do Brasil, na Itália, na França, por exemplo, pessoas adultas com autismo já moram sozinhas, elas moram com uma vida mais independente. Então, o que a gente tem lá fora torna-se uma inspiração para a gente aqui no Brasil. Inclusive, então, a gente tem um ensaio, né, Cláudia? Já tem um ensaio para começar em São Paulo, dessas residências, né? Sim, dessas residências. Na verdade, ela é um modelo de residência para pessoas com deficiência intelectual baseado no modelo que tem na Inglaterra. Então, lá na Inglaterra, as pessoas, elas vivem num ambiente muito independente, elas residem sozinhas, porém mediadas. Existe uma mediação, um suporte para que essas pessoas tenham esse direito de constituir uma vida familiar, uma vida independente. Então, a gente se espelha, Mara, nesses casos que foram positivos, nesses países que fizeram grandes conquistas, mesmo sabendo a nossa limitação aqui, para que a gente possa pensar em longevidade da pessoa com autismo. Cláudia, falando assim, questão cultural também. Nós, aqui na nossa cultura, a gente não tem muito essa coisa dos filhos saírem muito jovens. Pelo contrário, né? Parece que vai ficando mais distante. E em outras culturas, não. É comum já os jovens, aí independente de deficiência ou não, mas já é mais comum eles morarem sozinhos ou com a sua trupe, né? Com o seu grupo ali. Então, assim, essa questão cultural, eu acho que também é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Enfim. Sim, você sabe que eu tenho uma amiga que é uma psicóloga maravilhosa, que se chama Deusivânia Falcão. E a Deusivânia, ela estuda o termo familismo no envelhecimento. O que é o familismo? O familismo é essa cultura de proteção da família sobre o outro. Então, assim, o familismo no Brasil, ele é diferente, dependendo da região. Então, a gente já sabe que o nordestino, por exemplo, os descendentes de italianos que moram no Brasil, eles exercem um familismo muito mais forte. E a Deusivânia fala que esse familismo, ele é muito mais forte entre os latinos. Então, a gente é aquele tipo de pessoa, de família, que a gente não quer almoçar sozinho, a gente quer ter sempre a prole do lado, a gente faz a comida pra gente, mas a gente quer saber se vai sobrar para o outro filho, para a irmã, para o pai. E isso reflete também nas nossas relações de promoção de autonomia e independência para a pessoa com deficiência. Então, a gente quer, na verdade, que a pessoa com deficiência, ela consiga ficar com a gente o máximo de tempo possível, porque isso está impregnado na nossa cultura. Então, desmistificar, limpar um pouco essa cultura, fica difícil porque ela não é uma questão só da deficiência intelectual. É como você colocou, é cultural, cultural. Isso. Assim também, Mara, como é cultural a gente olhar para a pessoa com deficiência intelectual, para uma pessoa com TEA, e a gente achar que ele vai ser eterna criança. Então, a gente não quer romper este paradigma. A gente quer controlar essa pessoa. E olha que eu acabei de assistir um vídeo de uma conferência internacional sobre envelhecimento e autismo da Europa. E lá nessa conferência, o palestrante era um autista adulto. Quero ver. E eu vou te mandar. E ele estava contando. Tem link, eu te mando e você compartilha para quem está com vocês. Aqui a gente compartilha tudo. Perfeito. E ele conta, ele é o palestrante, ele conta que a sensação que ele tem como pessoa com autismo que está envelhecendo é que a mesma sensação que ele tem quando ele olha para as pessoas falando do amor que as pessoas têm pelos gatinhos. Porque ele diz que ninguém tem amor pelos gatos.
as pessoas só têm amor pelos gatinhos, porque eles são bebês, eles são pequenininhos, eles merecem carinho e atenção, eles são lindos. Mas ninguém tem amor pelo gato, que é um ser adulto, que tem tomada de decisão, que tem opinião própria, que tem personalidade, que tem experiência. Então, esse exemplo que ele deu foi um exemplo fantástico do aspecto cultural, do olhar que a gente tem sobre o envelhecimento. A infantilização, né? Pode ter ali uma pessoa, sei lá, com 70, 80 anos e é considerado, é tratado como se fosse uma criança, né? É isso mesmo. E você sabe que eu atendi um rapaz autista, que ele deve ter hoje uns 40 e poucos anos. E foi muito interessante a minha experiência com ele, uma experiência gratificante demais, porque a gente viu o seguinte, ele era filho de ele não tinha, residia com a mãe exercia uma proteção enorme com esse filho, porque ela sabe a história de vida que ela construiu para ter esse filho com 40 e poucos anos, então, de certa forma, ela sabe a luta que foi ter esse filho, fazer esse filho chegar aos 40 anos. E aí é muito interessante, porque esse filho é aquele filho que frequenta uma instituição especializada, né? Ele faz parte de uma instituição para pessoas em processo de já idosos, adulto. E ele não tem o estereótipo de um adulto, ele não tem o estereótipo de uma pessoa que está com a idade mais madura, mais avançada. O estereótipo dele é um moço alto, de quase 1,80 m, magro, que usa uma mochila do Homem-Aranha. Então, fica um negócio, assim, discrepante. Por quê? Porque na deficiência intelectual, a gente tem um preconceito sobre a velhice mais acentuado, às vezes, do que na população sem deficiência. E esse preconceito não é ruim, não é uma questão de maldade, é uma questão que foi construída assim. E aí, agora... É como se as pessoas vissem como uma proteção. Então, eu vou proteger o meu filho, mas até quando? Né? Então, vai infantilizar também até quando? E favorece também o bullying, né, Cláudia? Porque imagina um rapaz de 1,80 m com uma mochilinha de Homem-Aranha, e se brincar tem uma lancheirinha também do Homem-Aranha. Isso mesmo. E olha só que interessante, às vezes não é nem por uma questão de proteção, viu, Mara? Às vezes por uma questão de envelhecimento negado, que eu chamo. Então é como se a gente negasse o processo de envelhecimento das pessoas com TEA. É como se a sensação que eu tenho é que, mantendo essas pessoas nessa cultura de eternas crianças, que eu falo de síndrome de Peter Pan, parece que a gente vai protegê-los mais, eles vão ficar debaixo dessa redoma de proteção. Então, não é que isso seja a intenção dos cuidadores, dos familiares, é que nós fomos construindo isso. Isso vem desde a infância, e não é só na deficiência intelectual, isso ocorre também nas pessoas sem deficiência. Então, a gente precisa agora ter novas conversas sobre esse assunto, a gente precisa falar que essas pessoas precisam viver a vida, e para viver a vida, é justo que eles vivam no ciclo adequado, né? Ninguém se congela no tempo, a gente não tem essa habilidade de se congelar no tempo. Então, com a pessoa com TEA, isso também não precisa acontecer. Mas aí as pessoas falam assim, mas ele não entende, é por isso que eu cuido dele desse jeito, é por isso que ele não entende. Mas a gente não dá, assim, essa autonomia para o outro, né? A Márcia é minha irmã, eu tenho uma irmã de alma. Oi, Márcia, até que enfim apareceu. Ela está falando, nega-se o amadurecimento. Talvez até mais do que o envelhecimento em si. Então, esse amadurecimento da pessoa aí com TEA, com deficiência, a gente nega também, né? Esse tempo todo, como a Márcia está falando. Então, mas você sabe que esse amadurecimento é outra questão que a gente precisa desmistificar. Aqui no Brasil, a gente não sabe chamar velho de velho. A gente chama velho de qualquer coisa, a gente chama de terceira idade,
melhor idade, idade feliz, idade não sei de quê, idade da loba. E a gente nunca chama as pessoas de velho. Você sabe por quê, Mara? Não, eu Sabe acho que por quê? é justamente para negar, né? É para negar. Vamos dizer que é a melhor idade, como se tivesse a pior idade, né? Como se tivesse a pior idade, idade feliz, como se tivesse uma idade triste. Por Isso. quê? Isso mesmo, porque na verdade a gente nem gosta de velho. Velho, quando a gente tem uma blusa velha, quando a gente tem um sapato velho, o que a gente faz aqui no Brasil? A gente doa para as pessoas, porque não serve mais. Ou então a gente fala assim, menina, joga essa xícara no lixo, porque ela tá velha demais. Então existe um componente cultural desse olhar sobre a velhice, desse olhar sobre o envelhecimento. Então, essa maturidade, ela é exatamente o que a Márcia fala, ela é uma maturidade negada, é uma maturidade velada. E aí, quando a gente começa a falar sobre TEA e envelhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se desprover dos preconceitos, se desprover dos estigmas e deixar essas pessoas viverem a vida adulta e alcançar a velhice para poder mostrar para a gente, olha o ganho que a gente obteve. A longevidade, Mara, ela é como uma coroa, ela é como um brinde para o ser humano, ela é como um presente. E aí, quando a gente fala de envelhecimento e longevidade no autismo, nós estamos falando de um presente precioso para essas pessoas que antes nem eram vistas, elas só eram consideradas como estranhas, como esquisitas, como diferentes, né? Ou como doidas. Não era assim que eles eram chamados? E aí, de repente, a gente começa a mostrar que eles não são nada disso, que eles são só pessoas diferentes, que eles têm direito à saúde, direito à escola, direito ao convívio social, direito a se mostrar diferente. E agora eles têm direito de envelhecer. Eles podem envelhecer e viver sua velhice em paz, em tranquilidade. Então, eu gosto muito de falar, de olhar para o TEA, envelhecimento, nessa perspectiva de que tudo é possível nessa nova fase da vida. Agora, é claro que a gente não pode esquecer que a velhice também vem associada a cuidados especiais de saúde. Uhum. Você me falou um dia desse a sua idade, eu fiquei impressionada. Você com certeza se cuida de forma diferente da adolescência, do início da vida adulta. Por quê? Porque você entende que agora seus órgãos, seu sistema, seu cérebro requer um cuidado diferente. Seu psique, sua mente, suas emoções requerem um cuidado diferente. Uhum. E aí na TEA é do mesmo jeito, no autismo também é do mesmo jeito. A gente precisa olhar para o envelhecimento da pessoa com autismo com esses cuidados, com esse olhar. Então, se é um público que apresenta dificuldades de comunicação desde a infância, ele precisa de cuidados em relação à saúde comunicativa de forma especializada na vida adulta e na velhice. Por quê? Porque os aspectos comunicativos, eles vão se perdendo na pessoa sem autismo, no idoso típico. Então, na pessoa com autismo, algumas alterações biológicas vão acontecer para que essa comunicação seja ainda mais comprometida ou precise de atenção e cuidado. A audição envelhece muito precocemente. E aí a gente precisa... já está começando. Você sabe que começa depois dos 50, tem a presbiacusia, que é o envelhecimento normal do sistema auditivo. E tem a presbiopia, que é o envelhecimento normal do sistema visual. E essa presbiopia e a presbiacusia, ela também ocorre precocemente na pessoa com autismo e na pessoa com síndrome de Down. Então, a gente precisa cuidar desses aspectos de saúde para que essas pessoas tenham uma velhice mais tranquila, para que a gente consiga promover o envelhecimento ou desenvolver ações para que eles vivam mais e melhor. Porque ninguém quer viver mais triste, doente. A gente quer viver mais tempo e feliz, não é isso? Sim, a longevidade que você falou. A longevidade.
idade que a gente alcança. E aí, o que acontece é que para a gente ter uma longevidade boa, bonita, gostosa de se viver, no autismo, a gente tem que cuidar dos aspectos psiquiátricos, das alterações comportamentais. Então, essas alterações comportamentais, como estereotipia, esses comportamentos repetitivos, eles tendem a permanecer ao longo da vida, e aí a gente já tem estudos mostrando isso. Foi feito um estudo recente, que inclusive eu posso compartilhar, não foi recente, ele é de 2012, ele é de 2002. E ele é um estudo que ele fez um trabalho bonito, porque ele comparou as alterações comportamentais no autismo e nas pessoas sem autismo. E eles verificaram que no autismo, algumas alterações comportamentais tendem a se estabilizar na velhice, mas outras tendem a declinar, tendem a ter um maior prejuízo. Então, a gente precisa trabalhar muito nas questões voltadas para a comunicação e nas questões relacionadas ao comportamento e humor. E, é claro, focar muito na interação social dessas pessoas. Eu não sei se você sabe, Marinha, mas a expectativa de vida hoje de uma pessoa com autismo, ela varia entre 60 a 70 anos de idade em países desenvolvidos. Então, Europa, Estados Unidos, Austrália, a gente tem uma expectativa de vida maior dessas pessoas. Aqui no Brasil, a gente não sabe de nada. Não. A gente não tem dados sobre isso, mas a gente vai, por exemplo, acreditar que logo, logo a gente vai ter algum estudo de alguém interessado que queira estudar essa questão epidemiológica do envelhecimento no autismo, né? Legal. E aí, é muito importante a gente saber que esses sintomas do autismo ao longo da vida, principalmente esses sintomas neuropsiquiátricos, eles são sintomas que a gente precisa cuidar sempre. Aí eu vi uma família aqui falando que o maior desafio dela são justamente a questão das estereotipias, as questões comportamentais. Esse tipo de dificuldade, ele tende a permanecer na vida adulta e alguns, dependendo do tipo de estereotipia, eles tendem a piorar na velhice. Agora, Maria, você sabe que quando a gente fala de longevidade no autismo, deixa eu só pegar aqui um item que eu acho que eu não compartilhei isso com você. A gente tem que falar de envelhecimento bem-sucedido. Porque se essa pessoa com TEA não teve uma infância, uma adolescência e uma vida adulta bem cuidada, a chance dessa pessoa não ter o envelhecimento bem-sucedido é muito grande. Uhum. Então, quando a gente estuda o envelhecimento da pessoa com autismo, a gente tem que se preocupar com isso, com esse histórico de vida. Como foi que essa pessoa construiu a sua história? Com quem ele conviveu? Quais foram as relações sociais que essa pessoa estabeleceu ao longo da vida? Porque tudo isso tem a ver com longevidade. A longevidade vai depender também disso. Outra questão importante, Marinha, que a gente tem que se preocupar e conversar mais com as famílias, com os cuidadores, diz respeito a essa transição da vida adulta inicial para uma vida mais madura, uma vida mais acima dos 35, dos 40. Porque esse período, acho que até conversei com você hoje, Mara, a gente chama de período do limbo. Eu estou chamando de período do limbo. Eu gostei do que você falou, porque é mais ou menos isso mesmo, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Sim, sim, porque essas pessoas, até certa idade, ela é contemplada com o sistema pedagógico, com o sistema escolar, ela é aceita mais facilmente nas instituições que prestam serviço para essas pessoas, mas quando eles não são mais bem aceitos por causa da idade, isso realmente é um fator de impacto importante, a gente está numa situação onde a gente precisa continuar atendendo essas pessoas. Uhum. E aí, o que a gente vai fazer com essas pessoas que não foram absorvidas no mercado de trabalho, e estar no mercado de trabalho é muito importante para a longevidade, porque tem vários estudos mostrando que pessoas com deficiência que estão incluídas no mercado de trabalho, elas são mais longevas. Isso.
Então, a gente sabe que se essas pessoas não conviverem na sua comunidade, lá na UBS do seu bairro, lá no espaço de saúde que tem do seu bairro, eles não vão ter tanta longevidade como a gente gostaria de ter, porque esse espaço é da pessoa com autismo. Então, a gente também tem aquele espaço, aqueles casos muito próximos desses, onde eles ficaram institucionalizados muitos anos. Agora a gente está rompendo um novo paradigma, onde as instituições elas são muito mais referências de apoio, mas elas não são mais um espaço que retém a pessoa com deficiência. Então, hoje, a pessoa com autismo, ele deve ser devolvido para a sociedade. Ele deve ser parte da sociedade, porque ele também é um ser social, né? Ele é um ser que compõe a nossa sociedade. Então, não dá mais para a gente manter essas pessoas privadas dentro de uma instituição. E aí, quando essas pessoas começam a envelhecer, normalmente, ele vai para as instituições e ele precisa receber estímulo. Ele precisa receber estímulo para manter a comunicação, para fortalecer a interação social adquirida ao longo da vida. E aí, esse tipo de serviço que a gente tem que apostar. A gente tem que apostar nesse momento de transição, onde a pessoa com autismo não é mais envolvida em nenhum programa que aceita as pessoas de uma idade, de uma faixa etária menos inferior do que 35, 40 anos mais, né? Isso mesmo. E a gente tem que começar a fazer esse movimento, porque senão a gente vai continuar com essas pessoas no limbo, como você fala, né? Isso. Agora, um fator importante também que gera impacto na longevidade dessas pessoas, Mara, diz respeito ao isolamento social. Então, assim, como eles saíram das instituições, como eles deixaram o mercado de trabalho ou nem foram aceitos no mercado de trabalho, como eles saíram da escola. Porque agora, com 40, não dá mais para manter na escola, né? Dessa forma. E aí, o que acontece? Eles vivem um momento de isolamento social. Então, essa cultura que a gente tem, que a pessoa com autismo tem dificuldade de comunicação e que para ele tanto faz interagir com as pessoas, não é uma verdade. E aí a gente entende que a pessoa com autismo, ela tem dificuldades pragmáticas de iniciar uma conversa, de manter um contato de olho numa interação na vida adulta, mas isso não significa que ele não deseje interagir e que ele não deseja estar socialmente incluído. E aí a gente precisa ficar muito atento a esse isolamento social, porque esse isolamento social gera na pessoa com autismo o que chamamos de doenças mentais, ou acentua as doenças mentais, como a depressão, a ansiedade, a sensação de se sentir excluído, ela é percebida pela pessoa com autismo. Então a gente precisa ficar tão atento quanto atento àquela fase do limbo, que é o período de transição entre idade adulta e início de idade madura ou de envelhecimento, de velhice precoce, né? As questões médicas eu já falei um pouquinho, né? Então existe eu gostaria de falar, assim, da questão da medicação também, porque a gente sabe que muitas pessoas passaram praticamente a vida sob efeito de medicações, porque a gente vê aí condições psiquiátricas e necessidade mesmo dos medicamentos para algumas pessoas. E com certeza isso deve influenciar nessa fase, né, Cláudia? Sim, com certeza. Influencia, inclusive, Mara, no próprio predispor para o envelhecimento precoce. Essa predisponibilidade para o envelhecimento precoce no autismo, ela também se dá, assim como em outras deficiências intelectuais, para aqueles que têm autismo e deficiência intelectual, óbvio, por causa do que nós chamamos de iatrogenia. Esse uso de medicamento prolongado ao longo da vida, e a gente sabe que o medicamento para a pessoa com autismo, dependendo do profissional médico, ele vai ser um medicamento muito pesado. Então, a gente precisa ter esse olhar de que essa é uma população que exige, que requer um cuidado médico ou multiprofissional de especialistas.
Então, cada vez mais, a gente luta pela redução medicamentosa desses pacientes. É claro que tem, dependendo do paciente, ele vai precisar mesmo daquele grupo de medicamentos, mas a gente sabe que existe, assim como existem bons profissionais habilitados para atender a pessoa com TEA, existem aquele profissional que ainda não ganhou experiência clínica para atender essas pessoas, e aí existe um risco muito grande de iatrogenia que predispõe essas pessoas a desenvolver um envelhecimento precoce, né? E se a gente tiver, por exemplo, multiprofissionais, a gente pode amenizar também, né? Profissionais que atuam aí na área do comportamento, né? Na área da atividade física, na questão sensorial, porque a gente sabe que muitos têm essas questões. Então, assim, se você tiver também o suporte, a atuação desses outros profissionais, além da diminuição de medicamento, a gente também pode melhorar a qualidade de vida desse sujeito aí, né? Com Só um certeza. comentário aqui da Márcia. Quando não são mais gatinhos, perdem o acesso às políticas públicas. Perfeito, excelente, excelente. Por quê? Porque é bom que eles fiquem criança a vida inteira, porque a gente vai oferecer serviço de criança, a gente vai fomentar políticas públicas de criança. Só que a gente já tem políticas públicas para o adulto e do idoso brasileiro. Então, a gente tem que resgatar essas políticas públicas e validar para essas pessoas enquanto pessoas que estão numa fase de vida adulta ou idosa. Entendeu? Então, a gente tem que começar. É a mesma coisa de consultar, de manter um pediatra para uma pessoa de 40, 50 anos. Não dá mais para manter um pediatra em consultas para um TE de 40 anos. Quem precisa de atendimento, quem precisa atender essa população é um geriatra, porque o geriatra conhece o processo de envelhecimento, ele pode até não dominar a teoria do autismo, mas ele conhece o processo de envelhecimento. Então, a gente precisa começar a trazer essas pessoas para a fase de vida que de fato é dela. Então, ajustar, por exemplo, a equipe de profissionais da saúde, tem que ser uma equipe que atende pessoas mais velhas, não dá para você partilhar os cuidados de uma pessoa com TEA na fase adulta e no envelhecimento com pessoas que tratam só de crianças, porque querendo ou não, existem diferenças, e esse olhar, esse manejo, Mara, no dia a dia, você não faz ideia do quanto faz diferença. E até a convivência, né, Cláudia? Conviver com os seus pares etários, né? Com os seus pares de interesses comuns, né? Então, é muito bacana isso. Isso. É engraçado assim, sabe, que a gente, por exemplo, a gente se relaciona, a gente gosta de tomar um café com amigos que a gente tem afinidade. E aí, a gente faz isso, a gente seleciona isso automaticamente, porque a gente tem habilidade cognitiva para isso. Mas as pessoas com TEA, ou as pessoas que têm limitação nessa tomada de decisão, nessa escolha, a gente vai permitindo eles viverem as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas marcas. E aí a gente priva essas pessoas de viverem a própria vida, de ter a tomada de decisão, de ter a mediação que eles precisam para viver a vida adulta e a velhice que eles têm direito de viver. Agora é interessante o que você falou, Mara, antes disso, que eu não posso deixar de retomar isso com você. Você falou daquilo que a gente quer o tempo todo ajustar a pessoa com TEA ao nosso contexto, e às vezes esse contexto é um contexto infantilizado. Você sabe que eu atendi um rapaz também com autismo, na época que eu ficava nessa instituição especificamente, e aí sempre que eu ia conversar sobre o comportamento dele, a questão comunicativa, o perfil comunicativo, a participação comunicativa dele nas oficinas, durante as interações sociais dele, as pessoas sempre me falavam assim: olha, Cláudia, é complicado fulano participar da dança. Por que é complicado ele participar da dança? Porque ele fica só repetindo calmo, tranquilo e sereno, calmo, tranquilo e sereno, calmo, tranquilo e sereno. E eu conversei com esse profissional e tudo mais, e de repente começaram a surgir outros profissionais
trazendo para mim a mesma queixa. Olha, não dá para deixar nas artes, não dá para deixar na pintura, porque na oficina de pintura ele fica repetindo a mesma coisa. Até que um dia a gente parou e nós fizemos uma capacitação com esses profissionais sobre as dificuldades comunicativas de um adulto com TEA. E a importância da gente entender esse processo comunicativo e como ele se dá, como ele se manifesta em pessoas adultas com TEA. E foi impressionante, porque aí as pessoas foram capazes de entender que esse calmo, sereno e tranquilo era uma iniciativa comunicativa. Eu quero entrar nessa oficina, gente. Eu quero participar. Eu tô calmo, sereno. É o contrário do que É o contrário. É o contrário. Ele está se retroalimentando e dizendo para ele mesmo: eu mereço estar nessa oficina porque eu estou calmo, sereno e tranquilo. Exato. Me aceitem aqui nessa oficina. Nossa, você está entendendo, Mara? Você está entendendo? Então, assim, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, que os profissionais da saúde, da educação, do serviço social têm que ter com essas pessoas para poder promover longevidade. Então, assim, não adianta manter essas pessoas nas instituições sem entender esses princípios, Mara. Por isso que a gente precisa estudar cada vez mais e se capacitar, né, Cláudia? Para a gente começar a entender. Deixa eu te falar, a gente tem 3 minutos. Não acredito! Mas, assim, vou deixar claro que a Cláudia vai voltar. Já achei aqui o dia, Cláudia. A Cláudia vai voltar dia 28 agora de setembro. E nós vamos falar sobre envelhecimento bem-sucedido na deficiência intelectual. Mas se você quiser, nesse período, fazer perguntas também sobre a longevidade de pessoas com TEA, gente, podem fazer as perguntas que eu passo para a Cláudia. Eu gostaria, assim, que você desse suas considerações finais para a gente e te agradecer mais uma vez. Imagina, Mara, eu que te agradeço pela oportunidade, agradeço o nosso público que está aí do outro lado ouvindo a gente. E eu sempre finalizo minhas conversas sobre velhice dizendo que envelhecer é nada mais além do que viver. Então, é simplesmente viver. À medida que você vive, você vai envelhecendo. E aí a gente tem que querer muito envelhecer, porque a gente precisa muito querer viver, né? Exato. Então, só isso. É trazer o envelhecimento para uma fase de vida normal, né? Um presente, como a dádiva. Uma expressão que você usou, né? O direito de envelhecer. Até anotei aqui, porque agora a gente vai levar para isso mesmo. A gente tem direito de envelhecer bem, né? Então, vamos estudar sobre o envelhecimento de uma maneira geral, mas principalmente para as nossas pessoas tão queridas, né? Com TEA, com deficiência intelectual, com essas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Mais uma vez, Cláudia Lopes, muito obrigada. O Insta da Cláudia é @fonoclaudialopes. Então, se você quiser conversar com ela, você... primeiro, gente, siga a Cláudia, claro, que vocês vão ficar sabendo. Ela tem aí uns programas bem bacanas aí, do Memory Brasil, que eu conheci a Cláudia fuçando no Instagram dela, na hora que eu vi, aí eu vi as fotos, eu já gostei de cara. Então, sigam a Cláudia aí no Instagram, @fonoclaudialopes, tá? Que vale a pena. Cláudia, muito obrigada mais uma vez, viu? Todo sucesso para você. Tudo obrigada, de bom, Cláudia. Um abraço, querida. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, amor.